Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da quarta especial. Nesta semana, a atividade especial é organizada pela editora Brahma Kumaris. Meu nome é Kátia Roel, eu estou falando aqui em nome da editora e sou voluntária nas atividades da editora e também, né, moro e atuo nas atividades voluntárias do Centro de Retiros da Brahma Kumaris, em Serra Negra, de onde estou falando com vocês. E o nosso tópico de hoje, reflexões e ações para um mundo de paz. E quem vai conversar conosco hoje sobre esse tópico é o professor Ricardo Scaffi. Ricardo Scaffi é professor da Brahma Kumaris em São Paulo, ele também é membro da equipe de coordenação das atividades da Brahma Kumaris em São Paulo, sede principal. Ele é assessor assistente da coordenação regional da Brahma Kumaris para as Américas. E o Ricardo também, né, é uma das pessoas principais na área das traduções, né, dentro da Brahma Kumaris. E junto com isso, ele também atua em diversas frentes voluntárias, e ele também vai conversar, apesar de nós termos esse tema, também vai se dirigir, vai se referir, né, ao livro que nós estamos destacando hoje, Sabedoria Prática, de Judy Johnson, é uma série de histórias bastante interessantes. E, enfim, estaremos aqui dispostos ouvindo o Ricardo. Depois também teremos um momento de interação. Acredito que todos aqui saibam que os sistemas de funcionamento aqui do Zoom, aqueles que quiserem se manifestar de alguma forma, tem um react, né, uma reação ali, você pode levantar a mãozinha para poder dizer, né, o que você gostaria, né, que você gostaria de se manifestar, e então nós abriremos aí essa oportunidade a vocês. Então, agradeço a participação de todos aqui, se sentirem à vontade, podem também pegar esse link desse encontro e compartilhar aí nos seus grupos de família, quem sabe alguém mais pode se juntar a nós e se beneficiar desse tema de hoje, dessa atividade de hoje. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindo ao Ricardo. Então, vamos ouvi-lo. Om Shanti. Olá, boa noite, bem-vindos a esse encontro organizado pela editora Brahma Kumaris. Acontece nessa quarta-feira e o tema que foi sugerido para o encontro de hoje é um tema muito próximo para todos os praticantes, os frequentadores na Brahma Kumaris. Acredito que muitos se identificam com esse assunto, que é ligado ao assunto da paz, né? Acho que a Kátia comentou, vou só estar repetindo o tema: reflexões e ações para um mundo de paz, né? Esse assunto permeia todas as nossas aulas, palestras, meditações, e essa proposta de a gente aprofundar hoje. Então, uma coisa que eu estava lembrando, né? Hoje a gente está no dia 18 de setembro, daqui 3 dias, dia 21 de setembro, é o Dia Internacional da Paz, né? Decretado pela ONU, pelas Nações Unidas, né? E é celebrado mundialmente, né? As sedes da Brahma Kumaris, em geral, normalmente fazem programas em referência a essa data. E no começo de outubro,
2 de outubro é dia da não violência, também decretado pela ONU, e tem tudo a ver com esse assunto, né? Se eu opto por uma vida de paz, significa que eu também estou optando, quase que como um sinônimo, de abrir mão da violência, né? E esse termo, né, sobre viver em paz é algo que às vezes é mal interpretado, né? As pessoas falam, ah, a pessoa é zen, a pessoa é da paz, é o bicho grilo, né? A pessoa está lá na dele. Mas uma coisa que a gente pode entender que a pessoa que é realmente pacífica, ela é capaz de ser realmente ativa nas coisas que ela faz, né? Ser pacífico não significa ser passivo, né? Essa às vezes é uma má compreensão, né? Na verdade, é só quando a pessoa realmente ela experimenta essa paz interna que externamente ela consegue ser ativa de uma maneira positiva, com boas qualidades, etc. E eu lembro que na época de faculdade, né, eu fiz faculdade de economia, mas o primeiro ano eu tinha feito um ano de relações internacionais, aí depois eu mudei de curso. Mas eu lembro que naquele ano que eu estava na faculdade de relações internacionais, tinha uma matéria que era sobre política. E eu lembro um dia o professor, numa aula, ele mencionou um autor, nem não vou saber quem é, não lembro, mas que é um autor já bem antigo que definia a paz como ausência de guerras e que depois ele foi bem ah, criticado, digamos assim, com o passar do tempo, né? Porque muitas vezes é o termo da paz associado com a relação entre os países, entre grupos, entre organizações, que quando não está havendo conflito, aí está a paz. A gente pode traduzir isso para nosso dia a dia, nossa vida pessoal, né, com outras pessoas. Então, quer dizer que a paz só é quando não tem alguma forma de conflito na situação, né? Dentro da Brahma Kumaris, no Raja Yoga, a gente sente que a paz ela está dentro da gente, né? Ela está dentro da gente o tempo inteiro. O que acontece é que às vezes a gente é mais consciente disso e às vezes menos, né? Muitos de vocês que conhecem as nossas sedes ou que frequentam essas lives já devem ter, com certeza, ouvido o termo Om Shanti, né? Essa expressão que significa eu sou paz, né? Mais do que dizer que a paz está dentro da gente, está dentro de mim, ou de você, ou que seja, a gente usa esse termo, né? Que eu sou paz, né? Assim como fisicamente cada um de nós temos um DNA, né? O que a gente herda, características de pais, de antepassados fisicamente, em termos da alma, do espírito, do ser interior que cada um é, né? O DNA também é de paz, é de bondade, é de amor, tantas qualidades positivas, né? Então eu sei que para alguns isso é só um reforço do que já estão acostumados a ouvir em encontros da Brahma Kumaris, então fica como uma forma de revisão e aprofundamento. Para outros, talvez estão frequentando há menos tempo, pode ser algo novo, mas isso é tão importante que é a base de tudo que a gente aprende, né? Essa afirmação que antes de falar, antes de me relacionar, antes de agir, eu sou paz, né? Essa é minha essência. E isso muda tudo, porque isso pode se refletir, inclusive, na forma como eu olho os outros,
que, além de um comportamento que às vezes pode ter me incomodado, algum comportamento de irritação, uma palavra com raiva, a minha visão ser filtrada por uma lente que eu vejo, não, a pessoa naquela hora falou desse jeito, agiu daquele jeito, mas a essência dessa pessoa é positiva, é de luz, é de paz, né? Então, se a gente começa a realmente mergulhar fundo nessa prática, mais do que o conceito, mas de experimentar no dia a dia, isso começa a mudar muita coisa na nossa vida. Eu vou descrever daqui a pouco algumas reflexões sobre benefícios dessa vivência no dia a dia, benefícios práticos, mas antes de entrar nesses benefícios, eu gostaria de conduzir um pequeno exercício que é bem semelhante a exercícios em gerais que a gente tem na Brahma Kumaris, muitos estão acostumados, mas com um exemplo de exercício que praticantes de meditação fazem algumas vezes no seu dia a dia para ajudar a manter esse estado interno. Então, eu vou colocar uma musiquinha, eu peço a Kátia me colocar como co-anfitrião, por favor, e aí eu vou sugerir alguns pensamentos. Deixa eu ver, Kátia. Agora sim. Então, só um momento. Pronto. Eu vou convidar vocês a se repousarem confortavelmente nos seus assentos. Inspirando de forma mais profunda algumas vezes. Percebo o som da música de fundo. Percebo sons do ambiente onde eu estou, talvez lá fora. Percebo o ar que eu estou respirando, sentindo de forma mais profunda a inspiração e a expiração. Posso dirigir a mim mesmo, dizendo: ok, percebo esses sons, percebo os sinais do ambiente, mas agora eu volto minha atenção para o meu interior. Para a experiência de perceber os pensamentos na mente. Cenas desse início de semana, pessoas com quem eu estive, ambientes onde estive, experiências pelas quais eu passei, boas, positivas, talvez alguma outra um pouco mais difícil.
Apenas observo sem me prender a nenhuma dessas imagens. Da mesma forma, mais tarde, amanhã, estarei envolvido em ações, responsabilidades. Eu inspiro novamente de uma forma mais profunda. E digo a mim mesmo de uma forma gentil. Depois eu lido com esses pensamentos. Estou tendo esse momento para o meu próprio bem-estar, para o meu próprio benefício. Assim como um ator numa peça de teatro, ele interpreta papéis de família, papéis de trabalho, papéis no transporte, na sociedade. Mas quando ele volta para casa, ele volta a ser apenas o ator. Da mesma forma, eu agora dou um passo para trás de toda a minha atuação no dia a dia. E vejo a mim mesmo como apenas o ator. O ser que pensa, o ser que sente, o ser que existe antes das ações, do fazer. Eu sou aquele que existe antes das palavras. Eu sou esse ser consciente. E eu repouso a minha atenção no ponto a partir de onde estou criando esses pensamentos. Atrás dos olhos, entre as sobrancelhas. E de forma leve, consciente, afirmo para mim mesmo: a minha essência é de paz. A minha essência é leve, limpa, cristalina. E a partir desse estado, eu crio um pensamento de paz para o meu mundo interno. Eu crio um pensamento de paz para o meu próprio corpo. Eu penso e sinto. Eu sou paz, eu sou leve, sou serenidade. Eu visualizo como se esse pensamento de paz fosse percorrendo cada parte do meu corpo, desde os pés, pelas pernas, o tronco, as costas. Mãos, braços e ombros, minha cabeça, a paz é a minha natureza.
E a partir desse meu estado da mente, neste momento, eu influencio o ritmo da minha respiração, mais ameno. Posso sentir-me um pouco mais centrado. O ritmo dos pensamentos vai ficando um pouco mais em harmonia. E eu compartilho um bom pensamento de paz para esse ambiente onde estou sentado nessa noite, ajudando a criar um ambiente de paz. Então, eu inspiro de uma forma mais profunda algumas vezes. Quem está com os olhos fechados pode abri-los, percebendo o ambiente, você sentado na cadeira com seu corpo. Deu para acompanhar a reflexão? Quem quiser se manifestar no chat, fica à vontade. Mas eu estava falando, né, no decorrer, quem quiser pode se manifestar, que exercícios como esse fazem parte da nossa fundação, né? Porque eu posso ler um livro de 5 páginas, 50 páginas sobre a paz, mas às vezes, numa experiência de interiorização, se eu experimento 10 segundos de paz, pode ser que eu nem sei, nem saberia descrever a experiência, né? Eu traduzi o conceito, a teoria, numa sensação. E talvez essa seja uma boa definição de meditação. Traduzir o conhecimento, conceitos, teorias de coisas muito interessantes numa experiência. Você passar a não mais só saber isso, mas você passa a ser isso. E talvez esse seja o objetivo maior sobre o conceito da paz. Mais do que pensar a respeito, mais do que falar a respeito, eu ser paz. Na maneira como eu me comunico, na maneira como eu escuto, quando eu estou interagindo com outros, na maneira como eu me comporto. Às vezes, mesmo sem palavras, no comportamento de uma pessoa, ela pode transmitir paz por conta daquilo que ela está vivendo internamente. Bom, eu fiquei de falar então alguns benefícios que práticas como essa e da vivência de paz podem desdobrar no nosso dia a dia. Uma primeira, uma primeira prática, um primeiro benefício que é possível experimentar é que a pessoa é capaz de se adaptar de uma forma mais fácil e rapidamente diante do inesperado, né? Porque muitas vezes, quando a gente recebe notícias de uma informação que não tinha, uma situação inesperada, se não se eu não estou nesse estado de paz, pode cair posso cair numa tendência reativa, até negativa, né? De como pode, por quê, não sabia e tal. Mas se eu estou num estado mais leve e de paz internamente, eu sou capaz de contornar a situação de uma forma mais amena, né? Então, ser como aquela imagem que muitos conhecem, né? O rio que vai descendo a corredeira e tem montanha no caminho, tem pedra.
ele contorna para um lado, contorna para o outro, e ele segue no seu caminho. E a gente também, né? As circunstâncias, os inesperados da vida, ser como esse rio, mas eu consegui ser isso por causa que eu estou praticando um estado interior de paz verdadeira. Um outro aspecto é que quando eu vou praticando a paz no meu dia a dia, mesmo em fases da vida, momentos que eu posso passar por confusão interna, que as coisas estão como um tumulto interno, porque eu tenho clareza do que é a experiência de paz, eu consigo resgatar aquela experiência e contornar aquele momento, né? Saber que aquela expressão, né? As nuvens vêm e vão, mas o sol continua a brilhar, né? Então, entender que internamente cada um de nós é como esse pequeno solzinho que brilha paz, que brilha positividade, e vem mesmo de tempos em tempos algumas nuvens escuras de pensamentos inúteis, de testes. Então, ao invés de se desesperar pelas nuvens, lembrar que eu sou o sol, as nuvens vêm e vão. E eu, num estado de paz e assertividade, posso percorrer, posso superar essa situação, né? É algo que ajuda bastante também. Uma outra coisa que estava refletindo que um benefício da vivência e de pensamentos como esse nos traz é que em situações, seja no ambiente profissional, de trabalho, outras de interações com outros, em momentos em que a gente se sente pressionado, e muitas vezes a gente é pressionado, e em meio a ser pressionado, você precisa dar uma resposta, não sei, numa reunião, numa situação, na medida que essa paz vai sendo cultivada no dia a dia, a pessoa ela resgata a experiência do seu eixo interno e é capaz de dar essa resposta assertiva, mesmo em situações de pressão. Às vezes essa resposta não é de imediato, naquela pressão, né? Às vezes a pessoa pode se recolher para se concentrar, se esclarecer o que está acontecendo, mas certamente ela consegue voltar e trazer a resposta que o momento segue. Mesmo o momento pede, mesmo que essa resposta às vezes não seja na forma de palavras, né? Às vezes a melhor resposta numa determinada situação é permanecer em silêncio, mas às vezes é responder, colocar algo de forma educada, polida, construtiva, né? Um outro benefício que a gente sente um, praticando esse padrão de pensamentos é que você passa a apreciar mais da sua própria companhia, né? Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a Brahma Kumaris, né, pelo menos nos primeiros momentos, mas antes, na época de faculdade, tudo, eu chegava em casa, se eu estava sozinho, eu tinha costume de já ligava a televisão, ou ligava o rádio e tal, mesmo se eu não percebesse o que estava sendo falado, né? Mas era como se fosse bom ter um barulho ao redor. E depois de um tempo, comecei a valorizar os momentos de silêncio, né? Porque que acontece? Depois eu vim a entender, né? Que o fato de eu querer aquele barulho externo era um sinal que eu não estava muito à vontade com o som aqui de dentro, o som da mente, de pensamentos diversos. E quando a gente fala de trabalhar a paz, fortalecer a paz interna, é um grande exercício de autoconhecimento, né, de autocompreensão, para você lidar com tendências internas, a ponto que você vai ficando muito mais à vontade com o seu ambiente interno.
E aí, quer haja barulho externo, sons externos ou não, desculpa, você valoriza a sua companhia interna, né? Está conectado ao que a gente fala de valorizar a solitude, né? Que é diferente de solidão. Na solitude é eu estar à vontade com o meu interior, de modo que quer esteja com algumas pessoas ou quer esteja sem a companhia daquelas pessoas, eu estou bem com a minha própria companhia. E é claro, né, aqueles que já frequentam aqui estão acostumados com essas questões, dentro do que a gente pratica na meditação, a gente reflete muito sobre a existência do divino, de Deus, né, da própria meditação, em outros passos de meditação, a gente acaba explorando essa conexão. Então, parte dessa solitude é você sentir a vontade com você mesmo, mas pensamentos conectados, ligados a esse ser maior, pensando nele como um guia, como um amigo, né, um pai, professor, tantas interações que a gente pode pensar também como a fonte de paz, né? Um dos títulos que a gente pensa sobre Deus é Deus, a fonte de paz. E na meditação a gente explora um pouco. Na meditação final do programa hoje, a gente vai ter uma experiência nesse sentido. E um quinto aspecto de desdobramento da prática desse padrão de pensamentos pacíficos, da experiência de paz no dia a dia, não é só no nível do pensamento, mas estava refletindo que é você promover a paz por meio de boas ações, né? Você levar a paz na sua conduta, quando você está fazendo tarefas mesmo simples, tarefas mais complexas, né? Você ter propostas que ajudem a trazer paz para ambientes, iniciativas, né? Então, eu lembro uma experiência, uns 2, 3 anos depois que eu comecei a frequentar a Brahma Kumaris, e com base na experiência da meditação, né, de estar praticando no dia a dia, na interação e outras responsabilidades, veio uma ideia, um dia uma intenção de querer levar o benefício que estava tendo para outras pessoas, né? E aí veio uma ideia de ajudar na preparação de um programa para jovens, e foi bem interessante, foi em parceria com outras organizações, tudo, mas a experiência foi super interessante no sentido de a intenção era que outros se beneficiassem, né? Então, certamente uma proposta dessa não viria de um estado o oposto, né? Um estado de raiva, etc., que outros experimentem isso, né? Na verdade, a gente quer que outros experimentem algo de bom. Se alguém quiser ir colocando comentários, perguntas no chat, fica à vontade, embora a Kátia falou que a gente vai ter um momento específico para isso daqui a alguns momentos. E uma outra coisa que eu estava pensando em compartilhar, né, é o que na prática eu posso estar desenvolvendo no meu dia a dia para fortalecer essas tendências. Porque, por um lado, como foi falado mais no início do encontro, eu já tenho essa tendência, né? Mais do que tenho essa tendência, a minha essência é de paz, mas às vezes a nossa consciência está mais ligada a isso, às vezes menos. Então, algumas práticas que a gente pode refletir ligado à meditação que foi conduzida agora há pouco, eu refleti internamente, pensar essa distinção entre eu ser um ator, o ser que eu sou original, o ser de paz é o ator,
não só paz, mas como amor, verdade, tantas boas qualidades, e eu tenho vários papéis na sociedade, onde eu cumpro meus compromissos, onde eu cumpro as minhas responsabilidades, eu tenho meus afazeres, minhas tarefas. Mas se a minha cabeça está só nas responsabilidades, só nos papéis a cumprir, só nos papéis do relacionamento XYZ, eu vou ter um grande teste, um grande obstáculo para viver a paz. Porque nesses papéis e nesses ambientes que eu frequento, tem tem muitas variações, tem muitas coisas inesperadas. Então, para eu realmente praticar a paz no dia a dia, eu tenho que ter a consciência. Eu sou o ator que estou cumprindo essa responsabilidade. Mesmo que aconteça algo não esperado nesse ambiente, com essas pessoas, nesse meu papel, eu, o ator, continuo. Mesmo se esse papel termine por algum motivo, eu, o ator, eu levo a minha paz, eu levo a minha qualidade, minhas qualidades para onde quer que eu vá. Então, eu falei de uma forma rápida, mas isso é uma coisa para praticar no dia a dia. Eu existo antes dos meus papéis, né? O ator, ele tem vários papéis, mesmo se aqueles papéis no filme X terminaram. O ator leva o seu potencial, no caso da nossa live de hoje, ele leva a paz interna dele onde quer que ele vá. E assim somos nós também. É uma prática muito importante de a gente praticar no dia a dia, né? A gente chama da praticar a consciência original. Tem outros detalhes que nos nossos cursos a gente aprofunda, mas de uma forma resumida, simplificada, a gente poderia dizer assim: eu, na minha essência, com a minha paz, com a minha verdade, com o meu amor, essa essência antecede todo o filme do meu dia a dia, toda a expansão que eu estou conectado. Quando eu medito, né, como o exercício que nós fizemos, é como se eu saísse daquela expansão e me volto para a essência. É como se eu sou a semente de uma árvore. No dia a dia, a árvore se expande no tronco, na copa, uma expansão enorme. Momentos como esse, que eu pratico a minha paz, eu falo, ok, expansão, agora deixa eu ficar na minha essência, né? Uma outra prática ligada a isso é eu trabalhar a disciplina de eu ter alguns horários no meu dia a dia para essa experiência. Uma coisa é ter essa experiência, eu fui num retiro de final de semana. Quando? 6 meses atrás. Pô, muito bom, né? Mas assim como na nossa época de escola ou faculdade, a gente tinha aulas praticamente diária, exercício, praticar a nossa espiritualidade, a nossa paz, também requer disciplina e requer atenção. Então, horários, por exemplo, começo do dia, final do dia, pausas a cada 3 horas, mais ou menos 4 horas, para 1 minutinho, 2 minutinhos, são essenciais para eu ir construindo uma fundação mais forte dentro de mim. Uma outra prática, que aí eu vou usar a mesma palavra para o dia a dia, é ver como eu posso aplicar isso no meu cotidiano com as pessoas, né? Praticar ver a virtude antes do defeito, praticar ver a luz antes da sombra. Então, está conectado a um pouco da chamada empatia e que a paz interna pode originar, né? A Kátia falou do livro, né? O livro Sabedoria Prática, da Judy Johnson, e ligado a esse assunto de empatia, eu separei uma historiazinha para compartilhar com vocês,
e depois eu vou falar do significado dela conectado à nossa live de hoje. É uma história de dois pássaros, né? Em seguida eu vou fazer referência a isso que a gente está falando aqui. Então, é um livro que foi publicado pela editora esse ano. A história, então, título Dois Pássaros. Dois pássaros estavam muito felizes na mesma árvore. Um salgueiro. Um deles descansava na parte mais alta, enquanto o outro na parte mais baixa, onde um galho se encontrava com o outro. Depois de um tempo, o pássaro da parte mais alta da árvore disse: Ah, que lindas folhas verdes são estas! O pássaro, descansando no galho embaixo, interpretou aquela afirmação como uma provocação e respondeu de forma grosseira: Você está cego? Não consegue ver que essas folhas são brancas? E o pássaro da parte de cima da árvore disse: Não, é você que está cego, elas são verdes. E aí eles começaram uma discussão. O pássaro que estava na parte de cima da árvore sentiu a sua raiva aumentar e, sem pensar duas vezes, pulou no galho de baixo onde estava o seu adversário. Eles estavam zangados e prontos para lutar. Antes da briga, os dois olharam para o alto. E o pássaro que tinha descido disse: Mas que estranho! Não é que essas folhas elas são brancas? E ele convidou o outro: Vamos subir onde eu estava antes. E de lá eles olharam para baixo e viram que de lá as folhas eram verdes. Aí uma reflexão que segue a história. A opinião é realmente a forma mais baixa de conhecimento humano. A forma mais alta é a empatia, pois requer que deixemos os nossos egos de lado e vivamos no mundo do outro, né? Essa questão de se colocar no lugar do outro, se eu estou no modo de operação reativo, dificilmente eu me abro para me colocar no lugar do outro. Mas na medida que eu estou vivenciando e praticando mais a paz, eu sou capaz de ver situações com os olhos alheios, né? Tem a expressão do inglês, né? Você vestir os sapatos dos outros. É uma das reflexões interessantes que esse livro traz, do que eu tinha lido, eu achei que seria pertinente para trazer para o encontro de hoje. Para terminar essa reflexão inicial da minha parte, e a Kátia vai entrar para a gente ter uma interação, para quem quiser comentar, perguntar algo, eu estava refletindo o seguinte, né, que existem tantos projetos, tantas iniciativas interessantes no mundo, tantas propostas grandiosas, mesmo para gerar benefício para a população, para o mundo, mas nenhuma proposta é mais elevada do que a de elevar o caráter humano, né? Pode ser a coisa mais incrível, mas às vezes pode ter pessoas que não estão envolvidas em nenhum desses projetos que externamente são tão grandiosos, mas a pessoa na vida dela, no mundo dela, ela está criando tal mundo interno bonito, de positividade, de virtudes, de paz, que essa, com certeza, é a maior riqueza que cada um pode levar, né? Hoje de manhã, na Brahma Kumaris, a gente teve uma aula de aprofundamento que, entre outros assuntos, falava da importância dessa questão do caráter, né? Que é a maior riqueza que a gente leva com a gente, né, na vida. Eu não vou levar esse agasalho claro aqui, eu não vou levar esses óculos,
mas a riqueza da alma, a riqueza de espírito, com certeza, isso que a gente leva e o que a gente vai poder compartilhar com outros. Então, a gente vai ter um momento agora para interação, para perguntas, quem quiser comentar algo, e a gente vai ter uma meditação final mais aprofundada com algumas das coisas que foram comentadas no decorrer do encontro. Alguém gostaria de perguntar algo, comentar algo? Pref- Foi na hora que a gente falou de silêncio, vocês gostaram? Aí preferem ficar mais quietinho? Não tem problema. Quiserem ficar mais introspectivos, não tem problema. Talvez a Kátia possa falar um pouco mais a respeito do livro. Uhum. Muito bom, a Estela está agradecendo no chat. Hum, então, fiquem à vontade para perguntar algo, ou fazer alguma contribuição, ou fazer algum comentário. Muito bom ouvir vocês também. Eu acho que a maioria daqui de vocês já conhece o trabalho da Brahma Kumaris, já são pessoas bem próximas mas isso é sempre bom, né? Relembrar que nós gostamos, né, de tornar a fonte das nossas aulas, das nossas palestras, os livros que nós publicamos, né? E hoje, então, a proposta era a gente mostrar para vocês novamente esse lançamento Sabedoria Prática, de Dee Johnson, e Histórias de Superação e Mudança, né? Então, um livro bem querido, porque tem uma série de histórias interessantes, com uma lição, uma explicação da lição, né, da história ao final dela, e né, muita sabedoria, muitos aspectos interessantes que nós podemos aprender e nos inspirar. Então, isso é muito bonito quando a gente consegue ter boas histórias e bons exemplos para que nós consigamos sempre ter na nossa vida um bom espelho para medir, para olhar quanto as nossas atitudes também são bonitas, inspiradoras, boas, né, tal qual nós aprendemos, né, nas diversas histórias de generosidade, de benevolência, de perdão, de autoestima, né, que existem nesse livro. Eu coloquei o link aí no chat, alguns de vocês, se tiverem interesse em adquirir na livraria virtual, apenas na livraria virtual, é que está, né, com uma promoção. Se ninguém tiver mais nada a perguntar ou a comentar, então vou agradecer a participação de todos, agradecer a participação do Ricardo pelo belo compartilhar, né, o quanto, né, a nossa energia sendo direcionada para esse movimento da paz, né, o quanto, né, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas escolhas, né, tem que ser né, tem que ser apenas uma direção, né? Todas essas flechas têm que seguirem numa só direção, né? Na criação de um mundo de paz. Então, que nós consigamos, né, essa proeza, né, essa beleza, que na realidade é nós retornarmos ao nosso natural, né? Porque a nossa natureza é pacífica. Então, gratidão, Ricardo, gratidão a todos. Então, vou convidar o Ricardo para nos conduzir numa experiência de meditação. Tá bom. Então, inspirando de uma forma mais profunda, novamente.
Por alguns momentos eu penso esses últimos 40, 50 minutos, estamos sentados aqui nessa noite. Reflexões que eu fui tendo, conectadas ao meu dia a dia. Alguma ideia, alguma intenção que eu levo comigo para o meu dia a dia. E agora me dou essa oportunidade de uma vez mais desfrutar do benefício dessa prática. Relembro daquela reflexão de eu ser o ser que pensa, que sente, atrás dos olhos, entre as sobrancelhas, no meu corpo. Eu penso e experimento. Eu sou luz, eu sou leve. Como uma sensação suave, eu me abro para sentir no centro da testa. Eu sou luz, eu sou leve, eu sou paz. Sou amor, sou bondade. Qualquer pensamento desnecessário, se surgir agora, de forma gentil, digo a mim mesmo. Depois eu lido com isso. E permaneço presente, centrado nessa experiência. Quanto mais eu vou entrando nessa frequência, nessa experiência, nessa sintonia, eu entro também na mesma frequência e sintonia do divino, de Deus, aquele que está sempre nessa energia. A comunicação com ele, antes de palavras e gestos, é por meio dos meus bons pensamentos e sentimentos. Elevo meus pensamentos para o alto. Como se me desprendendo do ambiente físico onde eu estou, como se eu fosse uma pequenina estrela, leve e luminosa, e pacífica. Até que, como se eu me sentisse envolvido por uma luz silenciosa, pacífica, clara, um espaço acolhedor. Onde eu simplesmente sou essa minha essência bonita e positiva, de paz, verdade, amor, benevolência.
E nesse ambiente, eu sinto a presença daquela estrela maior, chamada de Deus, Divino, Ser Supremo, que também é lembrado como a fonte da paz. Nessa comunicação silenciosa e ao mesmo tempo muito intensa e verdadeira, eu sinto a sua energia recair sobre mim. Uma luz pacífica, pura, e penetra em mim e que me acolhe. Aquele que é o Pai da alma, a Mãe da alma, que me recebe com os melhores sentimentos. E eu permaneço alguns momentos nessa experiência, sentindo-me ser beneficiado por essa conexão com a luz maior. Fortalecendo essas mesmas qualidades em mim. Me fortalecendo, me preenchendo. Nessa experiência, eu vou visualizando o trajeto de volta nessa visualização, mantendo essa linha invisível de conexão com Deus. Sentindo-me mais centrado, mais ponderado. Eu entendo que tudo começa com um pensamento. Mantendo essa experiência de conexão com a minha essência e com Deus, eu penso sobre ambientes que eu frequento, pessoas com quem eu interajo, próximos compromissos na minha jornada diária. E eu compartilho pensamentos de paz e de luz com aqueles ambientes e com aquelas pessoas. Lembro que a cada uma daquelas pessoas, antes da fisionomia delas, na essência, elas também são luz. Elas também são paz, quer estejam mais conscientes disso ou não. Então, me coloco como esse ajudante de Deus para levar positividade com meus pensamentos.
para a natureza, para os campos, os animais, para o mundo. Emano sentimentos positivos de paz para o mundo. E que eu possa ser esse instrumento de Deus para levar paz aonde eu frequente, com quem eu esteja e no que eu faça. Inspirando de forma mais profunda algumas vezes, retornando do exercício. Om Shanti. Saudações de paz. Boa noite, boa semana.